Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. E nessa segunda temporada nós adentramos a reforma da cozinha de The Bear, que é conhecida como Urso no Brasil, e é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio. Então bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Bora começar, eu sou a Amanda, eu e o Tom estamos de volta para continuar a maratona dessa série que conquistou tanta gente desde a sua estreia em junho do ano passado. Agora The Bear retornou aí com 10 novos episódios, sendo aí uma temporada um pouquinho maior do que a anterior, mas se você ainda não assistiu ao 7º episódio dessa temporada que a gente vai cobrir agora, esse podcast possui spoilers sobre a trama, então corre lá no Star Plus, assiste o episódio e depois volta para ouvir o Pod Maratonar. Esse episódio possui uma nota de 9.7 no IMDb, que é a maior nota da temporada, empatado com o episódio anterior, que é o Fishes, que é aquele episódio de maior duração, e com aquele elenco lá de milhões. Um elenco maravilhoso. Esse episódio realmente, pelo que eu vi assim online, foi muito bem recebido. O episódio é chamado de Forks, ou Garfos em português, e foi dirigido pelo criador da série, o Christopher Storer, que dirigiu a maior parte dos episódios dessa temporada, que realmente aí não quer largar o osso, né? Ele realmente gostou de dirigir muitos episódios dessa temporada, com sua visão, é claro. Bom, esse episódio nos coloca 4 semanas, um mês antes da abertura de The Bear. Ele abre aí com uma entrevista do Coach K, que é esse treinador de basquete que já foi citado na temporada, é alguém que a Sydney tá lendo sobre, né? Ela tá lendo um livro, e né, ele recentemente, até acho que se não me engano, até ano passado, ele era o treinador da Universidade de Duke, que aí é uma das mais prestigiadas universidades americanas, e ele nasceu em Chicago, então super combina, né? Então ele narra esse início de episódio falando aí sobre liderança, sobre falhar e sobre estar com pessoas ao seu redor no seu time, assim, que você confie. E enquanto essa entrevista dele passa, a gente vê a Sydney, né, que ela tá tentando uma receita na cozinha, fazendo grande parte das coisas sozinha, porque o Carme tem outras preocupações, né? Ele aí já começa a ficar muito mais claro que aonde está o foco de cada um, né? Porque enquanto a Cid está lá trabalhando, a gente passa para a cena em que o Rich está começando o estágio, né? Naquele restaurante que eles descrevem na série como o melhor restaurante do mundo, e daí que surge o nome do episódio, que é Forks. Então o Rich tem uma ligação ali muito próxima com os garfos do restaurante logo de começo. Eu achei legal que eles fizeram aquelas contagens de cada vez que despertava o relógio era um dia, né, pro Rich, então a gente viu que teve várias semanas seguidas e a cada dia ele ficava um pouco mais animado de estar lá no restaurante. Eu acho que a gente vê muito pouco de resistência nesse começo de episódio, né, na narração do Rich em aprender essas coisas sobre chefe, enfim, sobre tentar crescer, evoluir como profissional, e ele meio que já vai de peito aberto, assim. Eu achei que teve muito pouca reclamação e mais ele realmente se entregando. Dá a impressão um pouco, pelo que a gente viu nos episódios passados, que ele já tá numa vibe assim, tipo, não tô mais com a minha mulher, ela não me ama mais, ela já tá em outra, então acho que agora o que sobrou mesmo aqui de projeto de vida é isso, essa coisa do restaurante. E ele acaba abraçando aí, acho que meio que coloca todas as fichas nessa história, o que surpreende a gente também que está assistindo, ver uma mudança de atitude dele muito rápida, e enquanto lá no The Bear tá todo mundo preparando a cozinha e tal, a gente vê como ele já começa a mudar. E acho que por isso que muita gente gostou desse episódio, talvez, porque tem essa transformação dele ali ao vivo ali, você vê na duração do episódio ele mudando de atitude e crescendo e tal, o que também remete lá para o episódio do Marcos, né, de crescimento. Então acho que esses 2 episódios principalmente trazem muito isso. Essa temporada ela é muito mais sobre crescimento pessoal. A Tina fazendo curso de culinária, o Marcos indo para Copenhague, e a gente também tem aqui o Rich. Não é segredo nenhum que eu não gosto do Rich, eu tenho um ranço enorme do personagem, mas depois aí de
15 episódios. Nesse eu senti realmente a mudança e comecei a gostar dele. Teve momentos que eu realmente gostei muito desse episódio. Eu senti uma resistência dele ali no começo, mas dava pra ver que a cada dia ele acordava um pouco mais cedo, um pouco mais animado. Quando chegou nos dias finais, ele estava até arrumando a casa dele, porque estava refletindo aquele que ele via na cozinha, né, o perfeccionismo. E é um episódio muito interessante, assim, no começo colocaram ele lá pra polir os garfos durante 9 horas direto, e ele ficava tipo: "Pra que isso?", mas a gente está ali representando o que seria o melhor restaurante do mundo, né, e a gente tem um pouco de noção. Eu particularmente fiquei muito impressionada com, eu não sei o que se é verdade, o que deixa de ser, mas a ideia de tudo que eles fazem, que eles vão além para proporcionar uma experiência, porque é realmente sobre a experiência, às vezes não é nem sobre a comida em si, para as pessoas que vão lá. Então dá para ver que o Rich absorveu isso, principalmente depois que ele teve uma conversa ali com o Garrett, que é um dos, meio como um gerente ali do restaurante, né, todo mundo ali meio que chefe, né, mas que é o Andrew Lopes da série Platonic da Apple TV Plus, né, ele chama sobre uma conversa para ter essa conversa e fala, né, sobre todo o esforço que é manter um lugar como aquele aberto, e eu fiquei, assim, impressionada. Ao longo do episódio, a gente vendo o serviço, todo o cuidado com cada pessoa, com as alergias, com, por exemplo, teve esse, acho que era um casal que eram professores de ensino médio e eles não tiveram que pagar a conta, porque eles postaram nas redes sociais que eles estavam guardando dinheiro para isso há muito tempo. Então, esses pequenos detalhes, as surpresas que eles faziam para alguns, foram coisas muito legais, assim, de ver. E falando, né, já que você citou, Tom, na ex-esposa do Rich, a Tiffany, ela tem uma participação nesse episódio. Eu não achei que a gente fosse ver a atriz de novo, mas a Gillian Jacobs fala no telefone com ele de novo, né, e eu achei, assim, uma cena muito bizarra. Eu não sei pra você, mas ela fala, né, ela tá falando pra ele que ela vai casar com o Frank, né, esse cara que a gente ouviu falar algumas vezes, mas ela acaba falando que ainda ama ele, o Rich, e ele diz também que a ama, e você vê que fica um clima muito estranho. Eu falei: "Gente, qual que foi a necessidade disso?", porque ela conta isso pra ele com ele usando a aliança ainda no dedo, sabe. Então ele tem uma dificu na minha visão, ele tem uma dificuldade de deixar ir, enquanto a Tiffany tá seguindo em frente, porque às vezes o amor não é suficiente, né. Então, nossa, me doeu aquela cena de tão incômodo que foi assistir. Eu acho que ele realmente precisa focar na vida profissional e deixar ir, porque não vai dar certo. Eu acho que foi exatamente isso que ele fez, né, e ele tá usando aquela aliança desde a primeira temporada, né, a gente falou aqui no podcast Uhum, dessa coisa dele sim. não largar o osso, no sentido de não querer terminar essa relação. Eu também fiquei surpreso do fato dela falar que ainda ama ele. Talvez seja uma coisa de falar: "Ó, eu te amo como pessoa, como amigo, a gente tem uma história muito longa e tal". Não s não não sei se ficou 100% claro que ela ama ele, assim, e quer ficar com ele. Às vezes dá a impressão também de que, de repente, esse cara, o Frank, pode dar uma vida melhor para ela e para a filha, apesar da filha já ter falado que ela tá que a Tiff tá avançando na carreira, né, lembra quando ela falou: "Ah, a mamãe tá sendo promovida e tal". Então a Tiff também Sim. não tá com a mão na frente e outra atrás, ela tem alguma coisa, mas talvez o estilo de vida que ela imagina, talvez seja com o Frank, né, a gente não sabe também. Mas, voltando a falar sobre a coisa do Rich tá crescendo profissionalmente, eu acho que, eu fiquei um pouco curioso como que o povo do restaurante, né, na verdade esse restaurante também ia falar disso, esse restaurante existe, o que eles chamam lá de o melhor episódio do mundo, eles usaram a estrutura de um restaurante que existe em Chicago chamado Ever. E ele foi um restaurante que abriu aí em 2020, bem no meio da pandemia, mas que já é um expoente aí na cena gastronômica aí de Chicago. Então eles usaram esse lugar e eu fiquei, assim, curioso para saber como que as pessoas do restaurante gostaram tanto do Rich, que ele estava tão, assim, tão cru e tão, sabe, mas eu estava pensando um pouco até anotando as coisas para falar aqui no podcast, que acho que o que eles têm em comum, a gente vê pelaquela conversa, principalmente do eu esqueci o nome do rapaz que estava ali o tempo todo com o Rich.
É o O Garrett. Garrett, exato. O que eles têm em comum é que eles têm esse amor pelo restaurante em si, pela indústria. O Rich, ele literalmente veste a camisa do The Original Beef antes, né? E agora do The Bear. Então acho que eles se encontraram nessa coisa de amar o que eles fazem, e daí só foi crescendo em cima disso. Eu gostei também que a Jéssica, né? A personagem Jéssica, teve uma influência boa nele. Eles tiveram umas conversas ali, se deram muito bem. E tem um momento também que uma coisa que eu queria destacar, que o Rich, ele fala que a mãe dele era a melhor amiga da mãe do Carmy, a mãe dos Berzaro, a dona. Então, eu fiquei meio sem entender, porque eles se citam ali como primos e tal, mas daí ele acabou falando que era sua melhor amiga. Eu entendi que era um parentesco. Não sei, tem umas coisas que não ficou totalmente clara pra mim, mas assim, eu fiquei pensando se a relação de primo eles só consideram porque eles são próximos, porque eles se amam, estão sempre juntos, ou se eles têm uma coisa de sangue ali, sabe? Eu não consegui pegar isso. Eu sempre achei que, na verdade, era essa coisa de primo de coração mesmo, porque eles têm sobrenomes completamente diferentes, né. O Uhum, Rich tem esse sobrenome até que eu acho que de uma descendência, assim, meio russa, talvez, Jerimovich, se eu não me engano, né. uhum. Uma coisa bem assim, né, não tem nada a ver com o Borsato, então pra mim sempre foi uma coisa assim de, cresceram juntos, famílias, amigos e tal, aquela coisa primo de consideração mesmo, essa impressão que eu sempre tive. Eu gostei muito da chefe Jéssica, ela comandando ali o restaurante, a coisa das comandas, que mais no último episódio da temporada a gente vê a Sydney também fazendo a mesma coisa. Eu achei, nossa, ela muito foda. E a quantidade de texto que ela falou, a atriz é a Sarah Ramos, de Parenthood. Nossa, ela falando, 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 eu fui olhando assim, ficando chocada com como que é um restaurante cheio daquele porte, com as alergias das pessoas, enfim, tudo que ela foi anotando ali, ela passando, tipo: essa mesa as pessoas são chatas, então a comida tem que sair mais rápido, esse pessoal come devagar, então tem que atrasar na cozinha. Eu achei muito interessante coisas que eu nem havia pensado, mas e ele se comunicando por notinhas, né, papéis, eu achei muito legal. Outra participação, que é uma curiosidade desse episódio, né, além da Sarah, da Gillian, tem o René Gup, que ele é um dos roteiristas de The Bear, ele tá acreditado em vários episódios, e ele faz um dos chefes nesse restaurante. Aquela cena em que eles estão reunidos antes do serviço e eles falam sobre uma mancha num prato e, né, ele tá passando ali o que cada um tem que fazer e falando quem vai estar no restaurante naquela noite e tudo mais. O cara que faz isso, ele é um dos roteiristas. Eu adoro quando tem essas cameos, essas participaçõezinhas de pessoas da produção, tipo, o criador da série, um diretor. Eu acho super legal. Então aí uma curiosidade desse episódio. Eu nem imaginava isso aí. E eu percebi que às vezes tem uns rostos, assim, que me parecem conhecidos. Eu nunca assisti Parenthood, então eu não sabia que a Sarah Ramos é de lá e que já pegou uma parte muito importante para esse episódio, né? Ela meio que foi destacada, assim, lá. E deve ser muito Uhum. difícil também aprender a dinâmica de restaurante, colocar em prática atuando, eu acho. É uma coisa que eu pensei durante toda a temporada. Ah, daí eu também gostei que nesse episódio a gente vê aquela foto do chefe Luca, né, lá da Dinamarca, com o Carme, que também a gente já tinha comentado aqui no podcast que eles tinham uma foto juntos, né, e que daí colocaram ali a roupa de Sim. chefe e tal, e acabou explicando a história do Marcos fazer o estágio lá em Copenhague, a coisa que o Carme também já tinha passado. E no final a gente vê a surpresa do episódio, que também foi mantida em segredo aí por muito tempo, que é a Olivia Colman, que para quem conhece aí, ela estava em The Crown, ela estava em muita série, ganhadora do Oscar, enfim, ela é fenomenal, assim, não tem nem como descrever exatamente que ela é fora de série mesmo. E aquela conversa que ela tem, o tom da conversa, aonde ela vai, aquela pergunta que não fica respondida no final, eu acho que, enfim, ela teve sei lá, acho que foi uma coisa muito sensível, assim, que eles colocarem ela no finalzinho. Foi tudo muito não tradicional, eu achei. Ela não era o destaque do episódio, ela apareceu de surpresa no final, mas eu acho que a gente vê pela cara do Rich que ele ficou
tipo, surpreso, assim, de poder falar, de trabalhar junto com uma pessoa. Acho que isso aí influenciou também na carreira dele, assim, no que ele estava lá para fazer. Ah, com certeza. Eu sabia que a Olivia estava nesse episódio, eu já tinha, né, lido sobre, mas eu esqueci porque eu fui me envolvendo com a trama, e quando ela apareceu, tipo, ela lá de boa descascando champignon, se eu não me engano, cogumelos. Eu falei: "Gente, olha a Rainha Elizabeth aí, né, de The Crown", de onde eu a conheço. E eu achei muito legal essa troca que eles tiveram, ela comentou, né, eles família, né, foi conversa de família, como você falou, e ela diz que o pai dela era militar e o pai do Rich também era, aquela coisa de se mudar bastante durante a infância e adolescência, e ela contou como que ela abriu o restaurante. Então eu acho que foi uma troca, assim, aquelas conversas que você não espera ter e você encontra uma pessoa e é um encontro rápido, mas te marca. Foi exatamente isso ali com o Rich. Ele realmente sai um homem transformado dessa semana aí que ele passou no estagiando no restaurante, agora ele usa terno também, né, tá todo chique de terno. Eu gostei, achei que ficou legal e a gente vai ver a partir daí isso refletindo ao longo de todo o restante da temporada, finalmente se tornando um Rich que eu consigo suportar, Ainda. que eu já sei diminuir. Mas é legal, personagens protagonistas estão aí para ter crescimento, né, a gente não quer ver a mesma coisa, até porque exatamente esse comportamento que o Rich apresentou até então era algo que era irritante, né, era para incomodar. Então, gostei de ver essa mudança. Pois é, causou, mas já aí deu uma mudança. Esse episódio, acho que tocou no coração de muita gente, né? Explica aí as notas altíssimas. Mas antes da gente ir, a gente quer convidar você que está ouvindo a conhecer as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Pod Maratonar e dos outros podcasts do BDS News, do nosso BDS Verso aí. O nosso site é o bancodeséries.com.br. O nosso Instagram é @Banco de Séries Oficial. No Twitter nós temos 2 perfis, o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. Temos um canal no Telegram para você interagir com a gente, é só você buscar por BDS News Oficial R. E lá no Threads nós estamos com o @Banco de Séries Oficial para as notícias e o @Banco de Séries SAC, SAC, para notícias do site. E você também pode e deve adicionar o Pod Maratonar lá na sua grade no site do BDS. Então é só você pesquisar por Pod Maratonar, uma palavra só, pod de podcast, e adicionar para não perder aí nenhum futuro novo episódio. Bom, nós estamos aí nos aproximando meio que do fim da temporada, então continue maratonando com a gente. Lembrando que o nosso próximo programa já está disponível, então não sai daí. Até! Tchau, tchau!